Enquanto negocia um cessar-fogo com o Hezbollah, Israel promove ataques simultâneos em Beirute, no Líbano. E quem analisa a guerra no Oriente Médio é o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, mais uma vez nos atendendo por aí, já na China. Professor, bom dia, é isso? Bem-vindo. Isso mesmo, bom dia, Thiago, prazer conversar com vocês sempre. Obrigado, professor. Bom, de qualquer forma, a gente vinha falando também, nessa reportagem do Rodrigo Viga, que há também o temor no mercado de petróleo sobre o que acontece no Oriente Médio. Mas eu começo perguntando para o senhor o seguinte, professor: como é possível ter essa expectativa de um cessar-fogo, de um acordo e um dia altamente violento na região? Geralmente, quando você vai chegar numa situação de um cessar-fogo, é normal que haja um incremento na ação militar, justamente na tentativa de se ganhar o território para preservar aquilo que foi conquistado. Então, por essa razão que se observa essa atuação do Estado de Israel, do Exército de Israel, no sentido de tentar ali consolidar a sua presença e a sua atuação nesse sentido todo, neste processo de guerra. Muitos desses ataques, a gente nunca sabe se são ações um pouco no sentido de atingirem alvos militares ou tentativas de assassinato, como se observa muitas vezes no esforço para eliminar a liderança de determinados movimentos, como a gente viu acontecendo no passado com relação ao Hezbollah e com relação ao Hamas. Então, esta ação é normal, isto acontece, é mais ou menos um prenúncio de um cessar-fogo e uma última tentativa que se faz ali para garantir o espaço conquistado. Então, a gente vê que isso vai levar, se este cessar-fogo de fato acontecer, né, porque ainda existe a necessidade de o Hamas contornar e confirmar essa situação, a gente vai ver que isso vai ser um processo aí que toma um tempo, mas que pelo menos dá um pouco de alívio para as populações do norte de Israel e do sul do Líbano que pretendem retornar às suas residências. O professor, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi a público falar sobre essa possibilidade de cessar fogo, mas é saber, não é, professor, de que forma que isso vai se desenrolar, porque aquela região o senhor conhece melhor do que ninguém, é uma região altamente explosiva, né? E tem também a discussão em relação à situação contra o Hamas, não só o Hezbollah, mas também o Hamas, ou seja, uma parte da guerra pode parar e a outra parte não? É isso mesmo, Thiago. Então, um acordo não implica necessariamente que o outro será obrigado a cessar fogo. E o que a gente nota, existe uma discussão, por exemplo, que num dos acordos existe um acordo lá entre Estados Unidos e Israel que permite Israel atacar a hora que for necessária com o apoio dos Estados Unidos, se notarem que o Hezbollah fez alguma movimentação que seja contrária aos interesses de Israel. Então, isso é um acordo, é uma parte complicada do acordo. Você vê que a França também vai ser incluída no sentido de atuar com relação ao Líbano e tenta aí, não é? Nós temos dois aspectos fundamentais a levar em consideração. Você tem aí o presidente Biden, que vem numa situação cada vez mais deteriorada na presidência dos Estados Unidos, não é? E ele não quer justamente deixar talvez um mérito para Donald Trump de resolver essa questão de uma maneira definitiva. Então, existe esse fator político. Existe também a ordem internacional de prisão contra Netanyahu, que de alguma forma alterou também aquela narrativa toda que foi construída positivamente, inicialmente, com relação a Israel, e que Netanyahu, com a sua ação, conseguiu aí deteriorar o apoio internacional a Israel em razão daquilo que aconteceu na Palestina e também no Líbano. Então, nós olhamos para esse cenário e a gente vê uma complicação que, inclusive, como você abordou na matéria anterior, pode implicar aí um aumento do próprio petróleo nos próximos tempos. A grande coisa, o grande elemento que pode modificar isso, viu, Thiago, é justamente após Trump, ele, como ele alega que quer que os Estados Unidos voltem a ser grandes produtores de petróleo, pode ser que o petróleo caia em razão disso. Então, está todo mundo se movimentando justamente em razão deste fator incerto que é a aposta do Donald Trump. Professor Marcos, vou chamar os nossos comentaristas. Próxima pergunta de Dora Kramer e depois Nelson Kobayashi. Dora Kramer. Boa noite, professor. Essa aceitação desse cessar-fogo, ele sinaliza alguma mudança interna no governo de Israel? Em que medida, do ponto de vista de Israel, isso tem a ver com a vitória do Donald Trump?
Você sabe, Dora, boa noite, né? Você sabe, Dora, que o Netanyahu não tem uma grande base de apoio inicialmente, porque ele vinha passando por aquela situação política extremamente complicada do ponto de vista doméstico, inclusive com acusações de corrupção. Mas ele conseguiu, com o gabinete de guerra, aí, com que a população estivesse a seu favor. Mas, aparentemente, a negociação do cessar-fogo também vai enfrentar resistências, se eu não me engano, internamente, até mesmo do próprio ministro da Defesa, porque existem, dentro do governo de Israel, no momento atual, grupos que são contrários a qualquer ideia de cessar-fogo, justamente porque entendem que é necessário, para retomar a paz e para que se tenha a paz, efetivamente o domínio de determinados territórios e também a questão ali de você, mais ou menos, eliminar o inimigo da maneira mais forte possível. Então, existe também esta deterioração com relação à base de apoio, mas Netanyahu ainda goza dessa situação em que tem o apoio político, embora o apoio popular venha diminuindo justamente pelo fato de que não tem conseguido resolver aquela situação dos reféns que ainda se encontram com o Hamas. Kobayashi. Professor, boa noite. Eu não sei se aí onde está já é boa noite ou já é bom dia, mas, professor, eu queria saber se isso tem algum impacto, esse cessar-fogo, em relação ao Hezbollah. No Líbano, tem algum impacto, terá alguma influência no outro lado do conflito, lá na faixa de Gaza? Na questão do Líbano, você vê que este foi, se eu não me engano, um dos conflitos que mais mortes teve no passado recente. Eu acho que o número girava ali em torno de 3.500, gerou uma instabilidade muito grande, até porque alguns ataques, como eu acho, foram e aconteceram na própria capital, em Beirute. Então, o Líbano é um país que vem atravessando uma situação econômica difícil, teve aquele episódio do Porto, que foi extremamente prejudicial para o país, do ponto de vista econômico, e que, basicamente, limpou uma grande área, uma grande parte da cidade, em razão daquela explosão que houve. Então, o Líbano vem numa situação deteriorada, e, obviamente, que a própria população também se cansa do fato de ter uma guerra acontecendo. Agora, Netanyahu já deixou claro nessa situação que Hamas e Hezbollah são duas coisas diferentes, não é? Inclusive, porque há que se levar em consideração que o Hezbollah, militarmente falando, é muito mais forte do que o Hamas. Se você pensar, existe ali um acordo entre o Hezbollah e o governo do Irã, que se afirma que o governo do Irã financia uma grande parte desses equipamentos militares que o Hezbollah tem. Então, são situações distintas e, obviamente, que como aconteceu aquela situação dos reféns, o fato de que Israel tem ali em Gaza uma grande preocupação com aquilo que acontece, que pode, eventualmente, passar para as fronteiras de Israel, obviamente que Netanyahu lida com isso de uma maneira diferente. E é só você olhar também o número de mortos que você já observou em Gaza. Então, você tem aí o que deve acontecer, e isso é verdade, um aumento contínuo da pressão internacional para que a questão de Gaza seja resolvida. Afinal, o número de civis, acho que já chega a 45 mil ou 46 mil, segundo a última contagem, não só do governo, isso é uma coisa que a gente fala às vezes, né? Não é contagem do Hamas, é contagem das Nações Unidas, da Cruz Vermelha Internacional, que vê essa quantidade de civis que morreram nesse processo todo. A guerra mais devastadora, diga-se de passagem, com relação a jornalistas, acho que foram mais de 250 jornalistas que morreram neste conflito e mais de 250 funcionários das Nações Unidas. Então você tem uma ideia aí de uma pressão internacional para que isso chegue a um fim. Professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, diretamente da China. Muito obrigado, como sempre, professor, pela gentileza e bom trabalho para o senhor aí. Um abraço. Obrigado, excelente dia para vocês. Aliás, noite. É isso.